Olá, eu sou o professor Bruno Viana e a gente vai dar continuidade ao estudo das unidades de medida. E hoje a gente começa a falar das unidades de medida de volume. Bem, mas para tratar a unidade de medida de volume, a gente tem que antes dar uma noção básica das diferenças entre as figuras planas e espaciais. Qual é a diferença de se trabalhar no plano e de se trabalhar no espaço, né? E qual é a problemática que a gente gera ao tentar representar uma figura espacial no quadro negro, que é plano. Bem, então vamos imaginar e olhar para as figuras que nós temos aqui no quadro. Inicialmente, para essas duas. Bem, tratando-se de geometria plana, né, a gente está no plano, o quadro é um plano, nós temos aqui a horizontal e a vertical, duas dimensões. Temos aqui dois quadriláteros, né, olhando só para esses aqui de cima, né, temos dois quadriláteros. Se você for classificar esses quadriláteros, bem, aparentemente, né, e eu posso garantir para você, porque eu fiz com instrumentos de desenho, aqui eu tenho um ângulo de 90. Aqui eu também tenho um ângulo de 90. Aqui eu também tenho um ângulo de 90. E aqui também. Então, a gente pode classificar essa figura como um retângulo, né? Claro que ele é um paralelogramo. O que é um paralelogramo? É um quadrilátero que tem lados paralelos, né? Lados opostos paralelos. Ele também é um paralelogramo, só que é um paralelogramo especial. É um paralelogramo que tem ângulos retos. Se a gente for olhar e encarar essa figura aqui como uma figura plana, né? Ela é uma figura plana, claro, nós classificaríamos esse quadrilátero apenas como um paralelogramo, né? Ele tem os lados opostos paralelos, porém, os ângulos não são de 90 graus. A gente nota que os ângulos não são de 90 graus. Ok, vamos então imaginar o seguinte. Vamos imaginar que eu esteja olhando para um estádio de futebol, né? Olhando especialmente para o campo de futebol. Então vamos tentar desenhar aqui um campo de futebol. Não sou muito bom em desenho, mas vamos lá. Né? Um campo de futebol. Ok. Está aí mais ou menos o nosso campo de futebol. Um pouquinho mal desenhado, mas a ideia é que vale. Eu posso dizer tranquilamente que eu estou no helicóptero, por exemplo, olhando esse campo de futebol lá de cima. Então, a visão que eu tenho é dele como um todo. E eu estou realmente olhando lá do helicóptero, enxergando lá as bandeirinhas como um ângulo de 90 graus perfeito, né? Só que eu também posso fazer isso aqui. Só que aqui tem um problema. Olha como é que eu vou desenhar o mesmo campo de futebol. Bem, vamos lá, estou tentando, né? Não sou muito bom de desenhar mão livre, não. Vamos dizer que essa já é uma visão que um espectador está tendo do ponto mais alto da arquibancada. Aí você pode imaginar a loucura que é. Por quê? Se eu estou lá no helicóptero, a minha visão é perfeita, comparada à minha representação plana. Meus ângulos são perfeitos de 90 graus. Mas esse cara que está olhando desse ponto da arquibancada, está olhando o campo como um todo, ele está vendo, ele sabe, né, que para isso aqui ser um campo de futebol tem que ser retangular, né? Então esse ângulo aqui tem que ser de 90 graus. Mas quando a gente vai representar isso no quadro, eu tenho que fazer uma distorção nessa imagem. Por quê? Eu sei que, na realidade, meus ângulos são de 90 graus, senão isso não seria um campo de futebol. Porém, quando eu represento isso no plano, eu estou representando um paralelogramo que não é retângulo.
Então esses ângulos aqui, um é agudo, menor que 90, o outro é obtuso, maior que 90. Mas eu sou obrigado a fazer essa distorção, porque eu estou tendo uma visão espacial do campo de futebol. Então eu tenho que distorcer os ângulos para conseguir representar. Mas repara, a área continua sendo a mesma, né? As dimensões, pelo menos padrões de um campo de futebol, vamos dizer que são 190 metros e 110. Aqui eu continuo tendo 110 metros e 90 metros. Se eu quiser achar a área desse campo de futebol, como a gente já tinha estudado nas aulas anteriores, das unidades de medida de área, eu vou fazer a mesma coisa. 90 metros, área de retângulo. Base vezes altura. Aqui fica claro que o 90 é a base e o 110 é a altura. Aqui parece que a gente está cometendo um erro. Mas se eu encarar isso como sendo um retângulo e o que está mudando é o meu ponto de vista, né, se eu estou tendo uma visão espacial da coisa, não estou tendo a visão no mesmo plano, eu posso dizer que aqui é a base e aqui é a altura. O que garante é o meu ângulo de 90. Então a área é a mesma. O campo é o mesmo. Né? 9.900 metros quadrados. Ok? Então, na geometria plana, isso daqui é um retângulo, né? É um paralelogramo que tem ângulos retos, isso daqui é apenas um paralelogramo. Mas eu posso, na geometria espacial, fazer essa distorção. Né? E a ideia de área é a mesma. Basta que eu encare que essa figura está distorcida, meu ângulo aqui é de 90 graus. Ok? Vamos tentar entender esse esquema de plano espacial de uma outra maneira. Vamos pegar aqui essa caixa. Né? A caixa é uma figura espacial. Né? Mas acho que se vocês estão olhando aí apenas a parte da frente da caixa. E eu posso dizer tranquilamente que a parte da frente da caixa pode ser representada nesse retângulo. Então, se vocês tiverem uma visão apenas da frente da caixa, né, a representação dela poderia ser só plana. Mas se eu mudo o campo de visão, você consegue enxergar essa lateral, o topo da caixa e a frente. Como é que eu vou representar essa vista no quadro, que só tem duas dimensões, que é plano? Bem, aí eu tenho que usar um artifício, que é dessa distorção de imagem. Né? Vamos ver como é que fica. Bem, então, se eu fizer assim e assim, se você estiver tendo uma visão desse tipo, a representação no quadro fica assim, dessa caixa. Mas essa caixa aqui, ela representa praticamente um paralelepípedo, retângulo. Né? O paralelepípedo retângulo ele é formado por 6 retângulos. Cadê os 6 retângulos aqui? Bem, basta a gente encarar que a parte de cima é um retângulo. Esse ângulo aqui, que se eu tiver uma visão plana dele, eu sei que ele é agudo, mas eu tenho que encarar ele como reto, porque é a representação de um retângulo, está distorcida para a gente conseguir enxergar essa figura espacial no quadro que é plano. Então está aqui o retângulo de cima. Está aqui o retângulo da direita. Olha o ângulo reto, os 4 ângulos retos do meu retângulo da direita. E esse daqui, a parte da frente, eu estou olhando como se eu estivesse no plano. Tá, mas aqui eu só estou vendo 3, Bruno. Cadê os outros? Bem, gente, os outros eu vou pontilhar, que é um artifício que a gente usa. Né? Por quê? Porque eu não estou enxergando os outros. Na visão que eu tenho da caixa, eu não consigo enxergar os 6 retângulos. Mas agora eu consigo, ó, porque o da frente é igualzinho de trás, tem as mesmas medidas. Né? Estou encarando isso aqui como um retângulo, então esse pedaço é igual a esse pedaço é igual a esse, essa altura é igual a essa, porque aqui eu tenho outro retângulo, estou tudo encarando como retângulos. Então, o da frente é igual ao de trás, já tenho 2. O da direita é igual à esquerda, pelo mesmo motivo, e o de baixo é igual ao de cima. Mas repara que para eu conseguir fazer esse desenho no quadro que é plano, eu tive que distorcer alguns retângulos. Estou desenhando, na realidade, paralelogramos no plano, mas a visão que eu tenho que ter é uma visão espacial, uma visão que aquilo é um retângulo que está
meio distorcido para a gente conseguir enxergar e dar a diferença da figura plana para a figura espacial. Ok? Vamos tentar ver isso de uma outra maneira. Bem, uma outra maneira clássica, né, que os professores trabalham muito em sala de aula, de diferenciar uma figura plana de uma figura espacial, é definir da seguinte maneira, que é uma definição correta. O que é uma figura plana? Uma figura plana é a figura onde todos os pontos que a compõem estão dentro do mesmo plano. Já a figura espacial, isso não acontece. Por exemplo, as figuras que eu desenhei aqui de amarelo, elas são figuras planas, porque eu tenho um plano alfa, tá? É como se fosse o tampo de uma mesa, e todos os pontos que estão formando esse triângulo aqui, os infinitos pontos aqui dentro, são pontos que pertencem ao plano alfa. A mesma coisa acontece com esse meu suposto quadrado. Por que eu estou dizendo suposto quadrado? Porque você repara que a visão que eu estou tendo do plano da mesa, né, é uma visão inclinada. Então, eu estou vendo que, olhando para o quadro como superfície, esse ângulo aqui é agudo, esse é obtuso. Mas olhando para o tampo da mesa, né, na visão espacial que eu estou tendo, apesar dessa figura ser plana, né, os ângulos aqui são retos e essa figura é uma figura plana porque todos os pontos que a compõem estão sobre o plano alfa, são pontos pertencentes ao plano alfa. E aqui está esquisito, né? Justamente pela visão, mas é uma circunferência. Se eu fosse desenhar ela olhando o quadro como plano, seria uma circunferência perfeita, mas como a visão está distorcida também, eu tenho aqui essa circunferência. E essa circunferência, todos os pontos que compõem ela também pertencem ao plano. Então aqui a gente pode dizer que temos figuras planas. Agora, olha as figuras azuis. Repara que a única parte delas que encosta na mesa, no caso aqui, é essa circunferência, no caso aqui é esse quadrado, e no caso aqui é esse triângulo. Ou seja, são essas figuras planas aqui, né, que compõem essas figuras, mas essas figuras não são formadas só dessas figuras planas. Por exemplo, essa pirâmide aqui, ela não é formada só desse triângulo de baixo, ela é formada pelo triângulo da direita, da esquerda e o de trás. Só que esses triângulos têm pontos que não estão no plano, que não pertencem ao plano. Por exemplo, esse estão fora do plano. Então, essa é uma figura espacial, né? Assim como esse cubo. Esse vértice aqui desse cubo não está encostando na mesa, nem esse, nem esse. Os únicos que estão encostando são esses vértices aqui, né? Mas, para essa figura ser plana, todos os pontos dela deviam pertencer ao plano. Nem todos aqui pertencem ao plano. Então, essa é uma figura espacial, né? Nosso cilindro. Só os pontos que estão na circunferência, né, que estão no plano. Esse ponto aqui não está no plano, esse não está no plano, esse não está no plano, esse não está no plano. Logo, essas figuras aqui são classificadas como figuras espaciais. Ok? A gente vai ter que ter essa diferença, por quê? Porque assim como a nossa unidade de medida lá era o quadrado de lado 1, a nossa unidade de medida de volume vai ser um cubo de lado 1. Ok? Então, essas ideias vão ter que estar bem firmes na nossa cabeça de distorção, de imagens, para a gente dar continuidade ao estudo e cálculo de volume das próximas figuras espaciais que vão aparecer aqui. Se a unidade de medida de volume é um cubo de aresta 1, né? 1, a gente só pode achar volume de figuras espaciais, né? E é o volume que vai me propiciar fazer uma associação com as unidades de medida de capacidade. Só medindo as arestas aqui, vocês vão ver nas aulas futuras que eu vou conseguir descobrir quantos litros de algum líquido, ou água, ou combustível eu consigo armazenar nesse sólido. Então o volume não cabe. Vamos achar o volume de um quadrado. Não cabe essa afirmação. Não tem como a gente achar o volume no quadrado, porque o quadrado é uma figura plana, ele não consegue armazenar nada, né? E a unidade de medida aqui é de unidade de medida diária.
ou comprimento, no caso do perímetro, mas a unidade de medida de área aqui é um quadradinho. Como é que eu vou colocar como unidade de medida um cubo se o cubo é espacial e o quadrado é plano? Então não cabe. Volume a gente só consegue achar de figuras espaciais. Ok? Então acho que a gente já deu uma base boa para vocês conseguirem acompanhar as futuras aulas com uma maior precisão. Obrigado pela atenção. Até a próxima.